Vamos entender o que é essa arquitetura, né, do resultado, né? Como que ela funciona quando a pessoa vai até o consultório e fala, eu quero operar, né, trocar prótese, enfim, todas as cirurgias. Como é que ela funciona, doutor? Na verdade, a arquitetura é como um planejamento para a gente atingir um resultado com segurança e eficiência. Tá. Então, como toda a obra, como toda a construção, a gente precisa planejar, desenhar e se programar para realizar um procedimento com segurança. Tudo nessa vida, né, doutor? Tem que fazer primeiro o planejamento, né? Sei lá, se é nas férias, porque tem um tempo de recuperação, até para ser bem sucedido, né? Não falar assim, eu vou operar eu tenho que voltar a trabalhar no outro dia, não, sei lá, daqui 2 dias, não tenho muito tempo. Então a pressa e o tempo de recuperação, acho que isso acaba atrapalhando muito, né? Bom, na primeira consulta, aquilo que todo mundo quer saber, o que a gente conversa, né? O que a gente trabalha na primeira consulta? A primeira consulta é sempre entender o que trouxe a paciente no consultório para a gente poder avaliar como um todo, uma avaliação criteriosa do pré, saber as condições de saúde, saber as condições da gente fazer um procedimento cirúrgico com segurança. Um pré-operatório bem feito, colher os exames, entender a saúde previamente da paciente, se tem alguma doença associada, algum tipo de alergia ou algum hábito que a gente precisa corrigir antes. Então, organizar tudo isso para, juntamente com a queixa da nossa paciente, organizar um tratamento adequado. E na primeira consulta, a gente já identifica os riscos? Por exemplo, existe isso, você vai ter que fazer aquilo, porque muita gente está com, sei lá, quem ganhou neném. Vou falar dos meninos agora que tem ali 6 meses, eu vou lembrar de mim. Eu não tinha voltado para o meu peso ainda, eu já queria operar, entendeu? E tem um tempo que o corpo volta, né? Então tem isso também. Por exemplo, se tem um excesso de peso, a cirurgia não fica tão boa quanto ficaria se você tivesse com peso reduzido. Tem isso, não tem? Exatamente. Quem acompanha as redes sociais tem muito olhar da cirurgia e do pós-operatório. Mas antes disso acontecer, existe toda uma organização de pré-operatório e a primeira consulta e essa organização antes da cirurgia é extremamente importante para um resultado de qualidade. Então, é ali que vai nascer uma cirurgia bem feita e um resultado de excelência. Agora, quando a paciente não sabe ainda o que ela... Você é um médico que você dá uma sugestão? Ou primeiro você escuta a paciente, mas ela tá meio ali, ela não sabe. Eu quero trocar o silicone, mas eu não sei se eu quero com colo mais avantajado, que foi o que eu quis, se eu quero uma coisa menor, eu ainda estou em dúvida. Você auxilia nisso? Você fala, olha, você precisa... Porque é muito diferente uma da outra, né? Quanto começa a prótese? O mínimo da prótese? O de volume? Depende muito, tem volumes pequenos, até volumes imensos, mas quando a gente faz essa avaliação, a gente entende a queixa. E a gente também pergunta algumas coisas em relação ao estilo de vida de cada paciente para ver se a gente, o que vai oferecer esse tratamento encaixa naquilo que ela deseja e do perfil dela. Então, quando a gente faz uma avaliação, minha avaliação é muito técnica. Então, a gente entende o que precisa ser feito para corrigir aquela queixa. Mas é claro que a gente atende algumas pacientes que têm dúvida e pedem opiniões em relação ao que a gente pode fazer para melhorar. E é claro que de maneira técnica e voltada para o estilo de vida de cada uma, a gente oferece algumas opiniões, com certeza. Gente, tem que confiar no médico. Nele pode confiar, tô falando por mim. Tem que confiar no médico, não tem jeito. Porque eu fui até lá e falei, doutor, fui no doutor e fui em outra doutora. E ela falou, não dá para você fazer muito busto, porque vai ficar sobrando aqui do lado. Eu falei, doutor, eu quero um peitão, um seio grande, mas eu não quero que sobre aqui. E ele falou, não vai sobrar, você tem estrutura e tal. E ficou maravilhoso, ou seja, tem que confiar no que ele está falando. E no tamanho também, que na hora, né, que você, sei lá, vai colocar, você vê também, tem essa diferença, não tem? Tem todo um planejamento que a gente não vai exatamente com uma definição fixa. A gente tem opções, até no ato cirúrgico, para que a gente possa ter essa flexibilidade de escolha. Tá vendo, gente? Eu adorei. Indicando todas as amigas. Vamos colocar as perguntas agora dos telespectadores. Doutor, isso aqui a gente falou um pouquinho, né? Por onde começa um planejamento realmente seguro em cirurgia plástica? Primeiro, essa a gente já respondeu, acho que já pode passar. Já pula essa que a gente falou. Como a primeira consulta contribui para identificar riscos e garantir que o procedimento seja indicado? Essa já foi também, minha gente. Let's go. Os critérios clínicos, isso é bom, e comportamentais são fundamentais para definir se um paciente está apto para a cirurgia, porque tem paciente que não está, né, doutor? Como é que você avalia isso? Então, a gente tem que separar a questão clínica, médica, então, doenças pré-existentes, alergias, alguma condição
que impeça a paciente de realizar o procedimento. Ali a gente tem que orientar e corrigir antes mesmo. E também a gente tem que andar sempre associado com a questão das expectativas, do comportamental. Entender se a paciente está realmente preparada para aquele momento cirúrgico, se é o momento ideal para ela, se a queixa dela condiz ao que a gente consegue trazer de resultado. Então, não só a parte física, mas a parte emocional, afetiva é extremamente importante para a gente indicar uma cirurgia. Quem é que vai pensar nisso, doutor? Tá vendo? Só o doutor mesmo, gente. A parte emocional é importante, ou seja, uma pessoa que está passando, sei lá, por um processo de depressão ou ansiedade, porque você tem que ter o quê? Tranquilidade. Sim. Você vai passar por um processo cirúrgico, que por mais que seja seguro, num ambiente seguro, com um médico seguro, tem toda uma anestesia, né? Uma alimentação diferente, um tempo de repouso que tem que existir, né? E essa parte comportamental é muito importante, é interessante que alguns casos, algumas pacientes vêm com o intuito de fazer uma cirurgia plástica para melhorar para outra pessoa. E a gente tem que deixar muito claro que o objetivo de uma cirurgia plástica é para você se sentir bem consigo mesma. Então, sua autoestima e não para uma terceira pessoa. Então, isso a gente tem que deixar muito organizado e muito entendido para que não haja frustrações no pós-operatório. Tá vendo, gente? Existe uma preparação pré-operatória essencial para reduzir riscos e aumentar a previsibilidade do resultado? A preparação, sem dúvida nenhuma, é a clareza nas explicações, é a clareza no que precisa ser feito baseado em evidências para que a gente possa assegurar uma segurança desse pré-operatório. Então, um diálogo, uma entrega muito importante do que realmente a pessoa deseja e que realmente o profissional consegue entregar. Então, essa clareza no pré-operatório é extremamente importante para que a pessoa entre na cirurgia sabendo do que pode acontecer, desde os pontos positivos até os pontos negativos. Sim. Então, essa sinceridade do relacionamento é muito importante. E tem que preparar o psicológico também, né, doutor? Eu lembro que eu saí lá e já queria botar o decote. Não pode, minha filha, tem que usar o sutiã adequado. Quanto tempo que é, doutor, que usa? Média de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses, aquele sutiã, cor da pele. Então, eu ia falar, doutor, eu preciso trabalhar. E agora, quanto tempo? Ele falou, você não pode, minha filha, você vai ficar levantando o braço. Eu falei, não, eu fico quieta. Ele falou, melhor não, que você não fica quieta. E não fiquei quieta mesmo, né? Então, por isso que eu fiquei quietinha. Eu falei, melhor ficar lá. E eu não queria parar de treinar. E não tem como, não tem, gente. E olha que eu voltei a treinar com quanto tempo? Voltou até rápido. Até rápido, mas porque eu segui tudo, pela primeira vez na minha vida, eu segui tudo bonitinho. Eu voltei na data que ele falou, tirei o sutiã, que eu falei, não, peraí, já não tenho mais idade, né, pra esses riscos aí. Então tem que seguir mesmo a linha e ver se tá preparado. Não consigo ficar 2 meses com o sutiã, não consigo parar de treinar, não dá pra operar. O resultado vai interferir, não vai, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sempre falo que o resultado não depende só do ato do cirurgião. Eu preciso da ajuda do paciente no pós-operatório e durante essa evolução de recuperação e do organismo que a gente vai conduzindo juntos para que vá tudo bem. Mas você foi uma paciente muito exemplar. Tá vendo, minha gente? Foi a primeira vez na minha vida, eu vou te confessar, que eu falei, não, vou seguir bonitinha para ficar tudo e eu voltar mais rápido, né? Enfim, a rotina, aos treinos. Mas vontade dava, porque a gente sente que parece que tá bem, parece que não tem nada. Mas tá acontecendo ali um processo inflamatório, né? As coisas estão voltando ali pro lugar. Sim. Qual que é o paciente que o doutor fala assim, olha, não tá pronto para operar, vamos esperar? Vamos fazer isso, aquilo? Essa próxima, ó. Em quais situações o senhor opta por adiar ou até contraindicar uma cirurgia pensando na segurança do paciente? Aquilo que a gente conversou sobre as questões físicas, então um paciente que está muito acima do peso, um tabagista, uma doença pré-existente não controlada, então isso é uma indicação da gente não realizar o procedimento naquele momento. E quanto à questão comportamental e emocional, expectativas exageradas. Então, expectativas além do que a gente consegue entregar. Então, por exemplo, uma paciente ou um paciente que vem com uma foto de alguém que quer um resultado parecido ou um resultado igual a determinada imagem que viu na internet ou rede social. Então, a gente tem que falar, cada corpo é um corpo, cada paciente é um paciente, a entrega é individualizada. Entendi. E eu fui, uma paciente dele que estava com um biquíni bem bonito, aí ele explicou. Ela é mais baixa, ela tem, não sei se ela tinha mais seio, alguma coisa assim, então não vai ficar igual. É verdade, ele tá falando a verdade, gente. Vem cá, doutor Marco Polo. E toda a tranquilidade que a gente precisa, que a gente fica ansiosa. Não sei, o homem fica ansioso também ou só a mulherada? O homem é mais ansioso que a mulher. Tinha certeza disso, né? Tem mais medo, né? Tem mais medo. Medroso, eu sabia disso, tá vendo?
Doutor Marco Polo Rios no quadro Beleza em Dia, mais uma vez.